Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos de volta com mais um Café Expresso, o nosso podcast do nosso Café Católico. Hoje, mais uma vez aqui, eu, Inácio, que é da paróquia do Perpétuo Socorro, e Vicentino, falando com vocês. Meus irmãos, estamos agora nos números 1030 a 1032, e também citarei do Catecismo, igualmente, os números 1472 e 1473, para falarmos do quê? Da purificação final, ou purgatório. Para nós chegarmos até este ponto, precisamos ter passado por algumas outras compreensões. Lembro, isso vale para as pessoas que creem, que têm fé e querem conhecer a sua fé, não para especuladores, certo? Quem quer certamente atingir o céu sem colocar uma escada, né? Então vejamos, né? Para eu ter essa compreensão do purgatório, eu preciso da compreensão do que é pecado, tá? O que vai ser o pecado para a gente? O pecado é tudo aquilo que nos faz quebrar a comunhão com Deus, tá? Existe a quebra de comunhão definitiva, que é o pecado mortal, e justamente aquele que são chamados de pecados veniais, que são aqueles que vão devagarinho nos fazendo apegar às criaturas, às coisas criadas e cada vez menos amando a Deus, tá? Então, quando os ensinamentos do Henrique dizia justamente isso, a vida daquele que diz, a minha vida é minha família, é um tolo. A minha vida é meu emprego, é um tolo. A minha vida é minha mãe e meu pai, é um tolo. Dom Henrique já ensinava isso há muito tempo. Por que é um tolo? Porque está colocando a vida naquilo que não tem vida, não gera vida, mas que foi criado tal qual eu sou, tal qual você é. Então, só em Cristo Jesus, que era isso que ele dizia, olhem para Cristo Jesus. Olhem para Cristo Jesus, porque Ele é a vida, nele tem vida. Pois bem, se nós então compreendemos o que é o pecado, né, que é essa quebra nessa amizade com Deus, nessa quebra de, digamos assim, do aceite da divindade em nossa vida, então nós vivemos nós por nós mesmos, tá? Mas aí, quando Cristo ressuscita, ele traz para nós, já no fato pela sua paixão e morte, a oportunidade de nós voltarmos à comunhão com Deus, que nós não teríamos. Sem Cristo não teríamos comunhão nenhuma. Estou falando de que, mesmo Cristo, antes de Cristo, não havia comunhão mais. Não havia mais. O pecado nos havia afastado totalmente de Deus. Haviam pequenas expiações, podia matar bode, cabrito, que fosse. Expiações dos pecados temporais, mas a condenação era eterna. Não haveria chance nenhuma, nem mesmo de Abraão ou qualquer outro, de chegar ao seio de Deus. Não chegaria, não chegaria. Somente a partir de Cristo que isso acontece. Quando ele rasga o véu do santuário, que ele abre as portas do céu de volta. Tá bem? Pois bem, continuemos. Então, já fomos purificados, né, de volta à comunhão com Deus, mas nós seguimos a vida, né? Mas eu posso, após o batismo, né, infelizmente, né, não nos é permitido, né, a ninguém Deus dá permissão para o pecado, mas volta a pecar, ofender a Nosso Senhor a partir dos pecados veniais ou do pecado, cometer pecados mortais, né, aqueles que bradam o céu e nos expulsam totalmente da paixão de Cristo. É como se fosse um tapa no rosto de Cristo, né? Você cometer um pecado mortal é um tapa no rosto de Cristo. Depois de ele ter nos feito tudo para nos salvar, fazemos a paga desse jeito. Então, esses pecados, para serem purificados, ele tem dois efeitos, viu, gente? Tem dois efeitos, que é justamente o efeito temporal, tá? E o efeito justamente que é na eternidade. Esses dois, gente, precisam ser purificados. Então, no Catecismo, no número 1473,
vai justamente falar da restauração da comunhão com o Cristo, né? Para a reparação das penas eternas. Nós temos então que esta é a prática aqui enquanto vida. Suportar pacientemente os sofrimentos das provas, enfrentar serenamente a morte, aplicar-se a obras de misericórdia e caridade, aplicar-se à oração e à prática da penitência. Mas quando nós morremos sem termos feito isso, ou seja, as penas temporais, elas passam, porque não tem mais como pagar. Porque essas reparações temporais, né, que a igreja percebe e aplica ao povo de Deus, o corpo de Cristo, não é possível para um falecido. E o que acontece então? Essas almas vão para a purificação, para o purgatório, pagar as penas temporais daquilo que não suportaram, daquilo que não praticaram de bem. Lembremos do rico Epulão e do pobre Lázaro, o mendigo Lázaro na sua frente de casa. O rico Epulão não trata ele mal, só o ignora. Lembremos sempre disso. Ignorar é justamente como Jesus vai falar: estive com fome, estive com sede, estive nu, estive preso. E a nossa ignorância do Cristo pobre nos fez, assim fez o rico pagar, faz também qualquer um de nós pagar no purgatório. Não é somente aqueles que fazem o mal. Aqueles que fazem o mal estão condenados se praticarem, claro, né, os pecados graves, né, os que geram a morte. Esses vão morrer, não tem jeito, vão para o inferno. Mas aqueles que querem uma amizade com Cristo não são pessoas más, mas que ignoram, reclamam quando qualquer tipo de dor, reclamam qualquer desassossego ou descompasso, reclamam de tudo, xingam a morte, xingam a Deus, não fazem obra de misericórdia, obra de caridade, não rezam, né? Ou se o fazem insuficientemente, que é uma questão que eu quero apertar muito aqui pra gente. As coisas precisam ser suficientes, não insuficientes, tá? Quando temos a suficiência, nós então estamos em maior aproximação com Deus. Mas quando rezamos insuficientemente, somos preguiçosos, lentos ou não praticamos a caridade, também. Então, esses pecados serão purgados. Recordemos 1 Coríntios 3,15. Aquele então que passará, terá diante de Deus, passará pelo fogo, terá sua obra queimada, mas será salvo através do fogo. Está lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que aprender, que esse é o ensinamento da Santa Igreja para os que creem, para os cristãos. Tá? Vamos passar pelo purgatório, espero que nem todos vão para o céu, que é melhor, né? O purgatório, como São Gregório Magno dizia, a partir do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32, que como Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem no presente século, nem no século vindouro, daí ele então disse que então há pecados que podem ser perdoados neste século e no outro não, ou seja, passará por gerações. Então aquele que morre entrará certamente num ciclo atemporal, claro, num ciclo atemporal, mas de purificação dos pecados temporais, porque somente os puros verão a Deus. E como eu já disse outras vezes, sem ser puro ninguém se aproxima de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia e até um próximo podcast do nosso Café Expresso, do Café Católico.